Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Faça sua inscrição e ative o sininho de notificação. Ao final, dê o seu joinha, curta, compartilhe e divulgue o canal. A aula de hoje é de Direito Constitucional e o assunto são os direitos constitucionais em espécie, focado nas garantias constitucionais, que são os remédios constitucionais. Aqui vamos tratar hoje de habeas data e mandado de injunção, previstos na Constituição Federal de 1988. Bora lá então? Vamos começar pelo habeas data. O habeas data tem sua origem nos anos de 1970 na Europa. Os primeiros países a positivar o assunto, só que aqui por leis infraconstitucionais, foram a Alemanha Ocidental, por meio da Lei Land-Hesse, de outubro de 1970. Posteriormente, pela Lei Datalac, da Suécia. Posteriormente, nós tivemos a Data Protection Act, que em tradução seria a Lei de Proteção de Dados, da Inglaterra. Na Itália, pela Lei nº 98 de 1974. E em Portugal, pelas leis números 2 e 3 de 1973. Os Estados Unidos foram influenciados por esses países europeus e em 1974 editaram a Freedom of Information Act, que em tradução seria a Lei da Liberdade da Informação. Bom, o Brasil seguiu essa tendência e o habeas data foi introduzido pela Constituição Federal de 1988. Mas qual a razão para essa garantia na Constituição Federal aqui no Brasil? Bom, o pano de fundo está na histórica década de 1960, quando foi criado o Serviço Nacional de Informação, o SNI. Ele foi instituído pela Lei 4341 de 64. Essa lei foi o marco e deixou sequelas, pois os dados das pessoas eram colhidos muitas vezes de forma não confiável e também por meio de repressões, incluindo aí a coação física e psicológica. Com o período de redemocratização, o professor da USP, José Afonso da Silva, propôs à Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, que na época era presidida por Afonso Arinos, um anteprojeto inspirado na Europa e nos Estados Unidos. Ele propôs um remédio constitucional que possibilitasse aos brasileiros o acesso a essas informações lá da época do SNI. E assim se deu a inclusão nessa garantia fundamental em nossa Constituição Federal. Bem, agora que você já compreendeu a importância do habeas data para os brasileiros, vamos ver as suas principais características. Doutrinariamente, o habeas data tem natureza jurídica do gênero garantia fundamental e da espécie de remédio constitucional. Ele está garantido na Constituição Federal, no artigo 5º, nos incisos 14 e 33, para assegurar o direito à informação. No inciso 14 aparece com os seguintes dizeres: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. E no inciso 33 está garantido que todos têm direito a receber informações dos órgãos públicos, informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo em geral. Portanto, gente, se trata de uma reação do ordenamento jurídico brasileiro diante de tanta coisa que ficou escondida naqueles anos de 1960. Bom, continuando, ainda no mesmo artigo 5º, o habeas data vai aparecer lá no inciso 72,
como remédio constitucional para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Atenção, aqui, olha, esse é requisito fundamental do habeas data, tem que ser pedido pela pessoa. Constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Aqui cabe informações sobre SPC, por exemplo, que está previsto lá no artigo 43, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. A outra situação que cabe habeas data é para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então é uma opção. Esses dados podem ser correção de nome, por exemplo, uma mulher que se casa e depois separa. Se ela adotou o nome de família do marido e depois se separada, precisa de uma certidão para fins de aposentadoria, por exemplo, daí ela precisa uniformizar a sua situação documental para comprovar que se trata dela mesma. Entendido? Pois bem, o habeas data está regulamentado pela Lei 9507 de 97. Se trata de ação gratuita, nos termos aí da previsão constitucional do artigo 5º, inciso 77 da Constituição Federal, e do artigo 21 da Lei 9507 de 97. Ele tem prioridade de julgamento, somente perdendo essa prioridade para o habeas corpus e mandado de segurança. Essa é a visão do artigo 19 da 9507. Uma coisa importantíssima em relação ao habeas data é que para você impetrá-lo, há necessidade da recusa ou omissão da autoridade administrativa a qual seus dados estão. Essa regra é do artigo 8º, parágrafo único, incisos 1, 2 e 3 da Lei 9507. Nesse artigo 8º está previsto que a petição inicial, que deverá preencher os requisitos também dos artigos 282 a 285 de Código do Processo Civil, que é a regra geral, será apresentada em 2 vias e os documentos que instruírem a primeira via serão reproduzidos na cópia da segunda via. E no parágrafo único do mesmo artigo diz: a petição inicial deverá ser instruída com prova. Número 1, da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 dias sem decisão. Ou seja, você pediu a informação e eles não deram no prazo de 10 dias. Então, aqui está claro que se você não tiver feito uma notificação antes, que é um documento que precisa ter o aceite da instituição, você não pode entrar direto com habeas data no judiciário. A lei quer evitar processos desnecessários, pois entende que você só deve recorrer ao judiciário quando esgotadas todas as alternativas de solucionar no âmbito administrativo. Entendeu? É uma questão de economia processual. Um requisito é documento da recusa em fazê-lo se a notificação ao poder público ou do decurso de tempo de mais de 15 dias sem decisão. Ou da recusa em fazê-lo se a anotação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 4º ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. Portanto, são 2 situações. Quanto ao julgamento do habeas data, a regra do artigo 20 da lei, que estabelece que o julgamento do habeas data compete. E aí vem uma regra que é bem similar aos outros remédios constitucionais. Originalmente compete ao STF contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Essa regra, ela é uma reprodução do artigo 102, 1D da Constituição Federal.
Em relação à competência do Superior Tribunal de Justiça, é competente contra atos do ministro do Estado ou do próprio tribunal. É regra reproduzida lá do artigo 102, 1d, segunda parte da Constituição Federal. Aos tribunais regionais federais contra atos do próprio tribunal ou de juiz federal, a juiz federal contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais, a tribunais estaduais, segundo o disposto na Constituição de cada estado. Portanto, em relação aos atos, né, de tribunais estaduais, as constituições de cada estado estabelecem a regra. A juiz estadual nos demais casos. Em grau de recurso, a regra é ao Supremo Tribunal Federal, quando a decisão denegatória foi proferida em única instância pelos tribunais superiores. Faz sentido isso, né? Tribunais superiores recorrem ao STF. Ao Superior Tribunal de Justiça, quando a decisão foi proferida em única instância pelos tribunais regionais federais, pela lógica também. Aos tribunais regionais federais, quando a decisão for proferida por juiz federal. Aos tribunais estaduais e ao Distrito Federal e territórios, conforme dispuserem as respectivas constituições de cada estado e a lei que organiza a Justiça do Distrito Federal. Um terceiro caso, mediante recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Bom, desse breve passeio pelo habeas data, vamos ao próximo remédio constitucional, que é o mandado de injunção. São remotas as raízes do mandado de injunção. Encontramos algo similar na Inglaterra do século XIV. Por lá, nesse período, eles tinham o equity, que era um sistema de estimativa social para a formulação de regra jurídica para o caso concreto, que poderia ser aplicada caso não houvesse norma regulamentadora, a common law, não conseguisse solucionar controvérsia. Portanto, bem parecido com o mandado de injunção aqui do Brasil. Outra referência é a Constituição da Iugoslávia de 1974, que tinha algo parecido também. Por aqui, o mandado de injunção adentrou por força da Constituição Federal de 88. Ele tem natureza jurídica de garantia constitucional para a efetividade de norma constitucional. Está previsto no artigo 5º, inciso 71, e foi regulamentado recentemente, em 2016, pela Lei 3.300. Segundo o inciso 71 da Constituição Federal, o mandado de injunção é cabível quando, primeiro, faltar norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Porém, o mesmo inciso é bem reducionista. Não são todos os direitos fundamentais que são abrigados pelo mandado de injunção. A parte final do inciso é bem clara quando indica que deve se tratar das prerrogativas em relação à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Regra essa reproduzida no artigo 2º e parágrafo único da Lei 3.300. Estamos falando aqui, portanto, de um remédio constitucional em caso de norma constitucional de eficácia limitada, como nos ensina Hans Kelsen, ou seja, aquelas normas que precisam de regulamentação, caracterizando assim uma omissão do poder público na sua regulamentação. Como, por exemplo, podemos citar o direito ao acréscimo de percentual de atividade insalubre aos servidores públicos, contido no artigo 39, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal. Direito esse acessado por muitos servidores via mandado de injunção. Em relação à legitimidade para o ingresso com mandado de injunção, a regra é do artigo 3º da 13.300. Podem ser pessoas naturais ou jurídicas, desde que atendam aos requisitos do artigo 2º, ou seja, direitos em relação à nacionalidade, cidadania e soberania.
No polo passivo, deve ser o poder público e seus órgãos da administração direta ou indireta. Ele pode ser coletivo? Pode sim. Regra do artigo 2 da Lei 3.300 estabelece o mandado de injunção coletivo pode ser promovido pelo Ministério Público quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem pública, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis, com reflexo aqui, né, do inciso da letra C do artigo 127. Segundo, por partido político com representação no Congresso Nacional para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes, ou relacionados com a finalidade partidária. Atenção aqui, finalidade partidária não tem nada a ver com os direitos privativos do político. Terceiro caso, por organizações sindicais, entidades de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou da parte de seus membros ou associados. Aqui estamos falando de direitos meta-individuais. Se um ganha, todos ganham. Na forma de seus estatutos e desde que pertinentes, né, às suas finalidades. Dispensado, para tanto, autorização especial. Então, temos aqui aquela regra clássica. Se os seus direitos estão contidos no estatuto, por exemplo, engenheiro que tem uma associação vai defender interesses de engenheiro, advogado vai defender interesses de advogados, empregado doméstico, interesses de empregado doméstico, e assim por diante. Também pode ser proposto pela Defensoria Pública quando a tutela requerida for especialmente relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados. Aqui é o princípio da solidariedade, na forma do inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal. Vamos falar agora sobre a competência para o julgamento. As regras estão estabelecidas na Constituição Federal. A competência é regulada pela origem da autoridade coatora que emitiu o ato, né, da seguinte forma. Então, aqui nós estamos falando, se uma autoridade ela foi omissa, então ela está deixando de regulamentar uma norma, então essa regra vai ser em relação pela origem da regra. Se for, por exemplo, do presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral da República e do próprio STF, a regra aqui é do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Essa regra está contida no artigo 102, inciso 1, letra Q da Constituição Federal. A competência deslocada para o STJ quando forem atos de ministros de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio STJ. Essa regra está contida lá no artigo 105, inciso 1, letra H da Constituição Federal. A competência vai para o TJ e é traçada lá pela regra do artigo 125, parágrafo 1º da Constituição Federal. É deferida aqui pelo princípio da simetria. Uma observação importante aqui é sobre os efeitos do mandado de injunção. Ele é ex nunc, portanto, não retroage. Encerrando aqui nosso estudo, vamos falar sobre o procedimento do mandado de injunção. Tudo tem início com a petição inicial prevista no artigo 4 da 13.300, que deve atender também aos mesmos requisitos do artigo 319 a 321 do Código de Processo Civil. A petição deve indicar o órgão e a pessoa jurídica que deveria ter regulamentado a lei ou o direito. Exemplo, um governador, o órgão governadoria, se for a Assembleia Legislativa e assim por diante. Anexar os documentos que comprovem a recusa em fazer
essa regulamentação. Sem esse documento, não há que se falar em mandado de injunção. Aqui nós temos a seguinte situação. Nós vemos que o mandado de injunção é parecido com o ADI, porém, ele tem características diferentes, pois tem os legitimados para a propositura da ADI traçada pelo artigo 103 da Constituição Federal. Lá são 9 legitimados, mas o Ministério Público, que está legitimado no artigo 127 e 129 da Constituição Federal. Não há espaço para pessoas físicas. A ADI é uma ação civil não contenciosa para arguição de inconstitucionalidade de qualquer norma por considerá-la inconstitucional. Já o mandado de injunção, como nós vimos, é um remédio constitucional para a pessoa física ou jurídica e os direitos são restritos aqui à nacionalidade, à cidadania e à soberania. Bem, é isso. Espero que tenham gostado da aula. Dê o seu joinha. Comente com a hashtag Professor Guilherme Maia nas redes sociais e compartilhe o vídeo em suas redes. Até mais!